Olá, eu sou Hernani de Souza Esteves e vou inaugurar hoje o meu canal sobre animes, games e HQs e outras coisas. Bom, hoje, para começar com chave de ouro, vou falar de Naruto, e Boruto, esses dois animes que marcaram gerações e estão marcando gerações até hoje. E é muito controverso também. Alguns amam, outros odeiam, mas não dá para negar que Naruto foi um grande sucesso e chegou para ficar. Muitos alegam que Naruto é uma história ruim. Geralmente, os maiores críticos de Naruto são fãs de Dragon Ball, Saint Seiya, One Piece e Bleach, e acabam comparando Naruto com estes animes. Apesar de Naruto ser a história do Naruto, Naruto não era para ser um anime individualista, em que só os personagens principais brilham. Apesar sim de que o time 7 de Konoha fez muita coisa, aliás a maior parte das coisas, sem o auxílio de outros, eles teriam morrido há muito tempo. Então Naruto não é só uma história de personagens poderosos fazendo coisas absurdas. É uma história de companheirismo, é uma história de amizade, é uma história de cooperação, é uma história de trabalho em equipe. Muito se discute, por exemplo, sobre a utilidade de alguns personagens, como a Sakura, a Ino e a Hinata. Muitos consideram todas as três inúteis. Eu vou chegar nesse ponto. Desde o Naruto clássico, teve muito foco no time 7. Obviamente, são os protagonistas. E aos poucos foram se apresentando outros personagens, tão cativantes quanto ou até mais do que o próprio time 7. E vamos convir, qual de nós não queria ver uma treta entre o Neji e o Sasuke naquela época? Todo mundo se perguntava quem eram os melhores, os Hyuga ou os Uchiha. Mas e Naruto apresentou esses personagens coadjuvantes, conseguiu dar personalidade a cada um deles. Só que Naruto comete o mesmo erro que Saint Seiya cometeu, e que Dragon Ball cometeu algumas vezes também, de criar personagens coadjuvantes muito interessantes, às vezes até mais interessantes que os protagonistas, mas eles simplesmente somem na história. Eles não fazem nada ou quase nada. Então, um anime que deveria ser sobre trabalho de equipe, sobre cooperação, acaba dedicando muito tempo de tela ao desenvolvimento, principalmente de Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi, e não desenvolvendo os outros personagens. E sem contar que a história diz que existem as 5 grandes nações Shinobi, mas parece que só existe a Aldeia da Folha, porque tudo quanto é ninja poderoso ou relevante na história, quase todos eles tinham alguma ligação direta ou indireta com a Aldeia da Folha. São poucos ninjas fodões realmente pica das galáxias que eram de outras aldeias, como Pain, por exemplo. Então, eles falam que as outras aldeias também são poderosas, mas na guerra que aconteceu
no exame Chunin, entre a aldeia da Folha, a aldeia do Som e a aldeia da Areia, que também é uma das 5 grandes nações Shinobi. Os Jounins da Areia foram derrotados que nem insetos. Até Genins venciam eles. Eles eram uma coisa horrível. Então eu olhava assim, pô, é esse o nível dos Jounins das outras aldeias? O Hiashi, acho que com a rotação levou uns 20 ou 40 para o alto. Tudo bem, é o Hiashi, líder do clã Hyuga, mencionado que é tão habilidoso quanto o Itachi, do clã Uchiha. Mas mesmo assim, uma cambada de Jounins de outras aldeias não fizeram absolutamente nada contra ele. Outra coisa que não faz sentido em Naruto: as hierarquias em Naruto. Tem estudante da academia, depois o estudante que se forma na academia se torna um Genin, depois de fazer o exame Chunin se torna um Chunin, depois de passar por mais provas se torna Jounin, e depois ainda tem os Jounins de Elite, e dentre os Jounins de Elite ainda tem o Esquadrão Especial Anbu, que estão abaixo só do Hokage. Então era para se esperar que o Esquadrão Especial Anbu fosse pica das galáxias, que os Ambus fossem meter medo no pessoal. Mas na verdade aconteceu justamente o contrário. Os Ambus da Aldeia da Folha são igual aos soldados do santuário de Atena. Não estou falando dos cavaleiros, os soldados do santuário de Atena. Morre fácil para todo mundo. Qualquer um vence um Ambu da Folha. Se esse Ambu da Folha não for o Itachi, não for o Kakashi e nem o Yamato, qualquer um ganha um Ambu da Folha. Então que porra é essa? Que Ambu é esse? E outra coisa que não faz sentido em Naruto é as protagonistas, as personagens femininas, muitas delas tendo grandes habilidades, acabam não saindo do clichê de serem a donzela para ser salva, salvo raras exceções. A Sakura no Naruto clássico praticamente só chorou o anime inteiro. A Ino só fez reclamar e transformaram da personalidade alegre e extrovertida dela numa garota chata e reclamona para tudo, uma coisa extremamente irritante. E a Hinata, que não passava de uma sombra, que não servia só para ser o chip do Naruto. A Hinata serviu só para ser uma inspiração para o Naruto treinar e ficar mais forte. Não teve nenhuma outra utilidade nessa merda. Mas a Hinata até salvou o Naruto contra aquele ninja que tinha poderes magnéticos. Numa saga praticamente filler que veio depois ali da saída do Sasuke para a Aldeia da Folha, uma saga que poderia ser facilmente esquecível. Aliás, isso é outra coisa muito ruim no anime de Naruto, que é a quantidade absurda de fillers, de histórias que podem até ser boas, mas não acrescentam em nada na cronologia. Se fossem retiradas, não fariam falta nenhuma.
para muitos fãs de Naruto, o Naruto clássico deveria ter terminado quando Sasuke abandonou a Aldeia da Folha e poderia partir direto para o Shippuden, que não íamos perder muita coisa. Chegando no Shippuden, os personagens têm uma evolução de poder razoável. Os Genin se tornam Chunins. Mas com o passar do tempo, a discrepância entre as habilidades de Naruto e Sasuke e os outros ninjas da Folha chega a ser absurda. Naruto e Sasuke, ainda adolescentes, superaram rapidamente ninjas já adultos e outros já idosos, com décadas de experiência em batalha. Na moral, por mais genial que eles sejam, isso não faz o menor sentido. Em Naruto Shippuden, a discrepância ali com as personagens femininas aumentou ainda mais. Várias personagens com habilidades incríveis são descartadas. E muitos fãs que se preocupam apenas com quem é o mais forte, quem causa mais dano, acabam não sabendo avaliar a qualidade de um personagem. Dizem que a Ino é fraca, porque ela não tem jutsus ofensivos tão eficientes e ela não derrotou nenhum inimigo relevante sozinha. Para Sakura, a Sakura talvez tenha uma legião de fãs maior do que a Ino, mas muitos também reclamam da Sakura. Alguns alegam, a Sakura empatou com o Sasori. Não, a Sakura nunca empatou com o Sasori. A Shio ajudou a Sakura a maior parte do tempo. A Shio ajudou a Sakura a se acostumar com os ataques do Sasori. Só depois ela foi entendendo o padrão dos ataques dele. E a Sakura só conseguiu. Ela teve que fazer uma tática suicida. A Sakura morreria para salvar a Shio. E a Shio salvou a Sakura atacando o Sasori. Olha, de surpresa e detalhe, Sasori percebeu o ataque e não reagiu. Ele desistiu da luta. Então, sinto muito, fãs da Sakura, Sasori desistiu da luta. Então, não. Sakura não derrotou Sasori. E ela não foi tão útil assim contra o Sasori quanto vocês pregam. Agora, depois da luta de Sasori, ela some de novo. Na luta contra o Pain, ela chora. Só chora. Naruto! Pelo menos a Tsunade chegou, bateu no peito e tentou encarar o Pain. Mesmo depois de ter gasto chakra pra caralho pra tentar curar a maior parte dos ninjas atacados na Aldeia da Folha. E mesmo assim, com pouco chakra, ela ainda tentou encarar o Sasori. E a Sakura, que não passou por luta nenhuma, ficou só chorando. E aí, me expliquem uma coisa dessas. Agora, quanto ao Naruto e o Pain, Naruto não superou o Pain.
ficou bem claro que a diferença de poder ali era enorme. E o Naruto só, ele não venceu o Pain. Aquilo foi... eu faço um paralelo entre a luta de Naruto e Pain com a luta de Ikki e Kanon de Saint Seiya. O resultado final dessas lutas não ficou explícito na obra, porque os personagens não partiram para o ataque um contra o outro com força total, um com a intenção de matar o outro. A situação foi resolvida de maneira diplomática, e isso serviu como uma redenção tanto para Kanon, tanto para Pain. Então, esses animes não são só questão de poder bruto. Um personagem não tem o seu valor só porque ele destrói montanhas ou porque ele vence muitos inimigos. O valor do personagem também está em sua personalidade, em seus valores, em como ele trata os outros, como ele é demonstrado na história. Isso mostra que mesmo um personagem não tendo tanto tempo de tela ela assim, se comparado aos protagonistas, ele ainda pode ser marcante. Os ninjas ali, muitos falam: aí não é fraca. Tá bom, aí não é fraca. Aí não é fraca, né? Ela domina três. Deixa eu ver, ela domina o elemento água, domina o elemento terra, o elemento luz, o elemento escuridão. Não sabe ninjutsu, sabe genjutsu, sabe ninjutsu médico e ainda é ninja sensorial. A porra da Ino foi útil pra caralho na guerra, na terceira guerra ninja. Ela praticamente salvou o seu time. Ela conseguiu controlar a mente do Kinkaku, mesmo na forma biju de 4 caudas. E selou o cara. E lembrando que a Ino, upada com o poder da 9 caudas, foi a única personagem que conseguiu afetar o Obito e naquele momento na guerra, além de Kakashi, Naruto e Sasuke. Então, tirando os overpowers, a Ino foi a única que teve algum jutsu efetivo contra ele, mesmo que pouco tempo. Hinata sumiu ainda mais do que a Sakura. Ela foi praticamente só um amor shipping do Naruto. Porém, apesar de não ter tanto destaque como guerreira, a declaração de amor dela para o Naruto foi um dos momentos mais marcantes da história. E ela repetindo as frases dele, dizendo o quanto ele inspirou ela e o sacrifício dela, ela de estar disposta a morrer para proteger o homem que ama. Isso em si é muito simbólico, é muito valioso. Então, na minha opinião, isso valeu mais do que só a mostrar porrada bruta e simples. Porque a história de Naruto, assim como a história de Saint Seiya, assim como a história de One Piece, não tem vilões mocinhos e vilões absolutos. Não tem ninguém certo e errado
assim, totalmente certo nem totalmente errado. Tem vários tons de cinza aí. A Temari também, a outra ninja foda, sumiu mais ainda. Na guerra ela usou o leque ali e atacando o Madara era com a foice de vento, jogou ele uns metros longe, mas ele limpou a poeira ali e não fez. Tudo bem, eu sei, é o Madara. Mas caramba, não foi mostrado se ele usou o poder de cura do Enjo naquele momento. Não foi mostrado se ele fez algum selo de mão, se ele usou a absorção de chakra, nada. Se o Madara recebeu o ataque puro e simples do elemento vento da Temari na carcaça, direto, sem usar nenhum recurso para se proteger ou se curar, então me desculpe, isso o Madara merece mesmo o título de hacker que ele tanto dão para ele. E Boruto parece estar indo na mesma direção. Tá tendo um monte de episódios que não fazem muito sentido na trama. Parece que vai ter muita enrolação, assim como Naruto. E pelo visto vamos ter muitos personagens que vão ser esquecidos na série, que vão ser subutilizados novamente. O que eu acho uma pena. Ah, Hernani, mas você não é fã de Naruto? Então você está só detonando a história? Não, eu sou fã de Naruto. Eu assisti ele inteiro. Mas não é só porque eu sou fã que eu vou dizer que o anime é perfeito, porque não é. O anime tem muitos furos. Por exemplo, a questão dos Jinchurikis, por exemplo. Os únicos Jinchurikis realmente trabalhados na história: Naruto, Gaara e Killer Bee. Todos os outros ficam meio... Quem? Cara, a história do Yagura. O cara se tornou Mizukage bem novo. Virou o Jinchuriki do Sambi. Foi um dos poucos shinobis a conseguir controlar uma biju perfeitamente. Fazia Iajutsu lá que até imitava as habilidades do seu oponente. E não foi mostrado. Foi mostrado que ele foi pego de surpresa ali pelo ataque do Obito, que prendeu ele no Genjutsu e forçou o cara a virar seu escravo, a governar a aldeia da névoa. Não se sabe por quanto tempo, não se sabe por quê, não se sabe para quê. E aliás, se a Akatsuki queria mesmo capturar todas as bijus, se eles tinham o Jinchuriki do Sambi sob seu controle, por que não extraíram o Sambi logo? Não é esquisito isso? Mas queriam usar a aldeia da névoa como base para a formação da Akatsuki. Tá, mas não ficou claro que vantagens a Akatsuki teve com isso. Nenhuma arma, nenhum jutsu especial, nada. Só a relação do Obito com o Kizami, mais nada. Então o Obito foi lá na névoa hipnotizar o Mizukage só para recrutar o Kizami?
E outra, o Yagura, para quem não sabe, foi mencionado em Naruto que um Jinchuriki que domina perfeitamente sua Biju é praticamente imune ao Genjutsu. Isso é mostrado na luta entre Sasuke e Killer Bee. Porém, e Sasuke usou o Mangekyo Sharingan. Porém, Yagura controlava perfeitamente seu Biju e foi facilmente hipnotizado pelo Tobi, aparentemente usando o Sharingan comum. E só para lembrar, o Sambi que o Yagura consegue controlar também sabe usar Genjutsu. E muito forte, por sinal. E os outros Jinchurikis, a Yugito apareceu em nenhum episódio. Ela apareceu em um pequeno flashback. É que assim, ela correndo do Kakuzu e do Hidan. E nem mostraram a porra da luta dela. Depois só mostraram ela derrotada. E só foi reaparecer na Guerra Shinobi. Então o que a gente sabe dela? Quase nada. As informações que temos sobre ela vêm do databook. Temos mais informação sobre ela no databook do que no próprio anime. Mas não tem Jinchuriki mais subutilizado do que o Han. Alguém sabe alguma coisa sobre o Jinchuriki dos 5 caudas? Além dele se chamar Han, ser Jinchuriki dos 5 caudas e pertencer à Aldeia da Pedra. Desafio alguém me mostrar algum outro dado sobre o Han além disso. Não tem, né? Não sabemos nem qual Akatsuki capturou ele. Pois é. Vai saber, né? E Naruto ainda faz uma discrepância imensa entre ninjas que têm Kekkei Genkai, ninjas que têm bijus e ninjas normais. São poucos os ninjas normais que conseguem atingir o nível dos ninjas que têm Kekkei Genkai e os ninjas que têm bijus. A Kurenai, por exemplo, é uma mestra em Genjutsu, mas foi facilmente derrotada pelo Itachi. Ter Sharingan é assim, né, cara? Qualquer ninjutsu, qualquer genjutsu não funciona com você. Você copia a porra toda, você descobre o segredo de tudo. Então o Sharingan é um canivete suíço, né? Você tem Sharingan, não precisa mais se preocupar com nada. Além, você pode copiar o jutsu, você pode prever o movimento, você pode hipnotizar o cara. E com o Mangekyo Sharingan você pode dar ilusões ainda piores. Pode usar Susanoo, pode usar Amaterasu, pode se teleportar, pode fazer o caralho a 4. Sharingan é o canivete suíço de Naruto, serve pra tudo, serve pra bater uma selfie, serve pra fazer um cocôzinho, serve pra fazer tudo essa porra. Eles uparam tanto o clã Uchiha que deixaram os outros clãs uma merda, totalmente irrelevantes. Você pode ter qualquer outro Kekkei Genkai. Aí se você não tem em Sharingan, Rinnegan, você é um merda. E fora as combinações elementais, tipo... o elemento madeira é um dos... Os Senju da madeira são um dos clãs mais poderosos que tem. Os caras criam a porra de uma madeira. Um estilo fogo já seria suficiente para acabar com essa merda. Mas não. Tem que inventar alguma desculpa para upar o clã do Hashirama. Não, deve ser uma madeira especial, ida com chakra do filho do Ragaromo.
E ainda dão aos ninjas que tem o elemento madeira a capacidade de controlar as bijus. Por que? Não sei. Os caras que têm madeira podem fazer isso. Por que? Não sei. Como o Sharingan faz até sentido. Alguém que tem o Sharingan, ou o Rinne Sharingan, poder controlar a biju. Porque ele faz a porra de uma ilusão forte pra caralho. Agora, alguém me explica por que diabos o elemento madeira pode controlar a biju? Não faz sentido nenhum, né? Ai, ai, é muita coisa incoerente nesse anime. Mas não é. Mas não se enganem. Eu sou sim fã de Naruto. Eu gosto muito, muito desse anime. É um dos animes que eu mais gosto. Só que, como eu disse, não é porque eu gosto dele que eu vou achar que é o melhor anime do mundo, que a história é a melhor história de todas. Naruto tem sim uma boa história, muito mais complexa do que alguns outros por aí, mas tem vários furos de roteiro. Então, era só isso que eu queria dizer. Konnichiwa, aí sayonara para todos vocês.